galerinha, aqui é a Vitória Mineblocks e o vídeo de hoje não é nem um pouco feliz, tá? Infelizmente. Acontecido uma coisa na minha vida muito injusta e que eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto aqui, tá? Ó, tô sozinha. O que que tá acontecendo? O meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa, que é crime, né, óbvio. E estão do lado dele, os órgãos públicos. Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive. Eu tô quase indo para um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai. O meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele. E eu já tinha corpo, já tinha seios, e ele me colocou com pelada na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele, e eu tentava tampar, né, porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal, eu tava chorando pedindo pra ele, eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar, e ele começou a gritar dizendo que ele não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. E isso foi pouco, perto de tudo que ele já fez. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe, eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. E antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos para se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. Muita coisa aconteceu enquanto a minha mãe trabalhava. Ele ficava trazendo um monte de pessoas pra dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia uns amigos dele pra dentro de casa com uma criança menina dentro de casa. E ele já chegou a... Me desculpa, mas eu não conseguiria não ter crises. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola, porque a gente tem medida protetiva contra ele, e ele infringiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. E a justiça não age. Ninguém tá acreditando no meu lado. Eu fui ouvida uma vez. E nessa vez, ainda banalizaram o que eu passei. Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que ele fez. Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como aqui de Tinguá. E ele tem essas amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. A minha mãe tenta ao máximo não falar como tá o processo, porque isso já me deu diversas crises. Um oficial de justiça veio na minha casa porque ele pediu pra tirarem a medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva? Realmente ter que falar sobre isso no meu canal, mas é a única forma, porque a justiça não está sendo feita. E se não querem me ouvir, eu vou fazer que eu concordo. Eu não aguento mais ter medo. O meu avô é mais pai do que o meu próprio pai biológico, tá? A minha avó é a minha segunda mãe. Eu tenho duas mães, a minha mãe mesmo e a minha avó. Mas o Jorge não se encaixa nisso. O meu pai não se encaixa nisso. Ele não é família. Ele só é genitor. Mas ele não é família. Ele não é um pai de verdade. Porque um pai que ama não faz as coisas horrendas que ele fez. Então eu venho aqui pedir justiça, tá? Porque eu não aguento mais não ser ouvida. E eu quero pedir perdão se isso causou gatilho pra alguém, mas é o que tá acontecendo. Eu não posso esconder mais isso. Porque vocês me acompanharam desde que eu tinha 8 anos, então vocês merecem.